Então, assim, o que eu pensei em trazer aqui para a gente debater foi um pouco, né, do que eu venho estudando e principalmente discutindo essa relação trabalho e questão social a partir de duas mediações que eu costumo, né, que eu estou trabalhando atualmente desde o doutorado, que é a precarização e a superexploração da força de trabalho. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que essa perspectiva, né, que norteia essa análise é a perspectiva teórica, né, da tradição marxista, é a teoria de Marx. E eu penso que para debater questão social, a gente tem que partir, né, de uma categoria que para mim é uma categoria central, que é a categoria do trabalho. Então, o trabalho no sentido, né, ontológico, como já foi colocado aqui, acredito eu, no dia de ontem, né? O professor Ricardo Lara esteve aqui. Então, o trabalho no sentido da produção e da reprodução social, né, do ser social. Então, eu penso que discutir questão social nessa perspectiva de estabelecer uma relação com o trabalho parte principalmente, sobretudo, da importante indissociabilidade entre desenvolvimento capitalista e questão social. É muito comum no serviço social esse conceito estar desvinculado de uma categoria que é a categoria da totalidade, que é central na teoria do Marx, né? Então, o que a gente vem observando nesse debate contemporâneo, principalmente no serviço social brasileiro, é um pouco da diluição desse significado da questão social. A questão social é tudo e, ao mesmo tempo, é nada, né? Então, são vários os significados atribuídos a essa questão social, e, para tanto, a gente entende de início que é importantíssimo demarcar a perspectiva teórica, que a gente está se norteando, né? E, como categoria central para discutir essa relação, o trabalho, né? Então, trabalho e questão social parte justamente de uma perspectiva crítico-marxista, uma perspectiva ancorada no materialismo histórico dialético. Então, como eu já falei, o que é que a gente se propõe quando a gente trata essa questão social, embora ela seja um eixo central da formação profissional, embora, né, ela seja reconhecida como uma temática, né, ligada diretamente ao marxismo, mas, como eu disse, os significados eles são atribuídos e são vários e múltiplos os significados atribuídos a essa questão social. Então, o que a gente se propõe é fugir um pouco do que se coloca no serviço social brasileiro atualmente e que é muito mais comum, que é tratar a questão social em suas características, ou a forma de ser, né, dessa questão social, ou até as expressões que são muito, né, associadas à questão social como sendo pobreza e desemprego, né? Então a gente foge um pouco dessa perspectiva de tratar a questão social restrita a desemprego e pobreza, no sentido de que a gente se propõe recuperar o significado histórico da questão social, ou seja, não abrir mão das categorias econômicas marxistas. No entanto, né, debatendo-se questão social na particularidade brasileira, é importante não somente as categorias econômicas marxistas, mas também abraçar outras categorias que são menos abstratas, categorias mais concretas, ou seja, é preciso abraçar um conjunto de outras mediações, essas mediações sendo elas mais concretas e, ao mesmo tempo, essenciais, mas que nos permite entender essa questão social no Brasil contemporâneo. Então, é importante a gente demarcar que, nessa análise que a gente está fazendo hoje, a gente elege principalmente a categoria da exploração em Marx e a categoria da superexploração no Marini. Então, são duas categorias centrais, né, para esse debate não deslizar, né, no sentido do ecletismo, no sentido, né, da diluição desse significado histórico. Então, primeiramente, é importante a gente demarcar essas questões. Então, como a gente, né, eu pensei em problematizar essa relação, trabalho e questão social, a partir de três elementos, tá? Primeiro elemento seria a gente partir do processo de restauração do capitalismo, né? Diante da crise do capitalismo contemporâneo, esse próprio capitalismo encontra
novas estratégias, e essas estratégias se expressam nesse processo chamado de restauração do capitalismo. É importante a gente dizer que esse processo de restauração do capitalismo não se restringe à reestruturação produtiva, é um processo mais amplo, né? Então a gente precisa entender que esse processo ele configura-se a partir de algumas tendências que são tendências macroeconômicas. Que tendências seriam essas? A tendência da mundialização, a tendência da transnacionalização e a tendência da financiarização do capital. Então, em tese, né, primeiramente, para se discutir trabalho e questão social, é importante partir desse processo, que é um processo mais contemporâneo, né, a partir da década de 70, quando o capitalismo entra em crise, enfim, demarcar essa concepção de crise. Então, tudo isso está no conjunto, né, dessas determinações. Um segundo elemento que eu pensei em colocar aqui é justamente o modo sui generis, desculpa, do capitalismo dependente. Então, é importantíssimo para a gente discutir, né, o trabalho e a questão social na perspectiva que eu estou defendendo, ou seja, das mediações mais concretas e essenciais da precarização e da superexploração. É importante a gente também entender, pensar sobre o Brasil. Então, essa particularidade brasileira, a gente tem como, né, defesa algumas categorias, né, e essas categorias elas estão na teoria do Rui Mauro Marini, a teoria marxista da dependência. Então, esse livrinho aqui, ele é um bom começo para quem se interessa, né, quem se interessar em estudar a economia política da dependência. Então, eu acredito que as três categorias, né, que são a dependência, o subimperialismo e a superexploração, são as categorias que compõem essa dialética do desenvolvimento latino-americano. Então, sob essa lente, né, do pensamento crítico latino-americano, essas três categorias elas são essenciais ao seu, né, da sua forma, como elas se expressam, como é que elas são concebidas. É claro que eu não vou tratar dessas três categorias aqui, eu só vou pontuar, né, o modo como a gente pode entender essa particularidade do capitalismo dependente, né, que no caso trata-se também do nosso capitalismo brasileiro como sendo um país na América Latina. E, por fim, um terceiro elemento, que aí já para a gente tentar demonstrar aqui, seria a contextualização da precarização do trabalho, né, mostrando qual é a conexão que a gente consegue fazer entre precarização e superexploração. Tá? Então, tentar fazer essa conexão, mostrando, procurando também demonstrar que atualmente, especialmente na entrada do século XXI, são colocadas novas tendências de incremento dessa superexploração da força de trabalho. E aí a gente vai tentar com isso, através de exemplos, né, e são exemplos de pesquisas já produzidas, até pelo professor Ricardo Antunes, né, nos 3 volumes daquele livrinho, Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil, onde ele demonstra, né, essas formas e essas novas formas de organização do trabalho, que no conjunto refletem essa precarização estrutural do trabalho. Então, encontrando esses exemplos lá na tese do doutorado, né, de doutorado que eu fiz na época, eu consegui identificar algumas conexões que se estabelecem entre a precarização e as tendências de superexploração do trabalho. Com isso, eu pretendo demonstrar que são essas as mediações essenciais, como eu digo, são mediações concretas para a gente entender e pensar a questão social na particularidade brasileira. É bom falar também que existem vários autores atualmente que vêm se dedicando a esse estudo, né? Um dos estudos, ele se transformou num livro da Biblioteca Básica do Serviço Social, né, que fala sobre as particularidades da questão social no Brasil. Eu, particularmente, discordo de algumas questões daquele livro, porque aquele livro termina nos levando a pensar que questão social se resume ao desemprego. Então, basta caracterizar o desemprego, que você vai estar compreendendo, né, mediações como mercado de trabalho, regime de trabalho. Para mim,
né, se resumem a uma política de emprego, e uma política de emprego não resolveria a questão social. Partindo desse pressuposto, eu acredito que não apenas o desemprego, mas um conjunto de outras mediações que são postas nessa precarização do trabalho nos permite a ir mais longe e ficar mais próximo dessa ligação entre exploração e superexploração. Então, por isso que eu defendo que é importante essas duas, né, mediações. Então, vamos lá. No primeiro ponto que eu coloquei para vocês, né, é sabido por todos que, né, nesse capitalismo, no contexto atual desse capitalismo, é um capitalismo que expõe uma dinâmica que é a dinâmica da acumulação flexível, né? Então, assim, rapidamente pontuando, o que é que a gente percebe, né? Que esse processo, ele coloca novas exigências, esse processo que eu digo de restauração do capitalismo, ele se ergue a partir justamente da tentativa do capital de escapar dessa crise, né. Então, com isso, você vai ter essas novas exigências macroeconômicas, como eu falei anteriormente, né, que seria a flexibilização da produção, a desregulamentação das relações de trabalho e a privatização do patrimônio estatal. Então, essa tríplice combinação, ela expõe, né, ela dá para a gente uma visão clara de como o capitalismo encontra estratégias para fugir da sua própria crise estrutural. Então, esses, para mim, né, esses três elementos aí, essas três tendências macro, como a gente está chamando, eles compõem, eles são colocados como os elementos que constituem a dinâmica de reprodução ampliada do capital. Ou seja, não apenas basta a gente entender que é uma dinâmica de acumulação flexível, mas entender que isso faz parte do capitalismo, né, do seu modo de ser. Então, essa reprodução ampliada atualmente se dá a partir dessas três tendências, que são tendências macroeconômicas. E essas tendências, elas interferem, como a gente falou, tanto na produção como também no nível da política. Então, tanto na economia como na política, a gente observa mudanças, né, de significativas proporções, né. A chamar agora para o que nos interessa, seriam as mudanças diretas na relação entre capital e trabalho. Então, essas mudanças, essas tendências, elas afetam justamente essas relações entre capital e trabalho. Então, como que seria isso? A gente tem um quadro, né, de exploração exacerbada dessa força de trabalho. A gente tem também uma economia baseada numa exploração da força de trabalho, né, barata, na força de trabalho precária. No caso, os imigrantes são bons exemplos para a gente falar nisso, né? Então, o que se reflete mais de perto para a gente analisar são justamente as mudanças recentes no mundo do trabalho e um quadro que é um quadro de precarização, um quadro amplo de precarização, que alguns autores costumam chamar de quadro, né, de precarização estrutural do trabalho, né? Então, essas tendências, né, como eu já coloquei, e além delas, o incremento da superexploração da força de trabalho, elas compõem, no caso, esse processo de restauração do capitalismo. E aí compõe esse conjunto, né, encontrado pelo próprio capital para fugir da crise. Mas no Brasil, essa precarização é importante, né, que a gente consiga eh, colocar isso de uma forma não apenas caracterizando essas expressões dessa precarização. Mas é importante também a gente entender esse quadro de precarização à luz das categorias marxistas. E aí a gente vai em busca, né, também de atualizar, né, ou reatualizar, né, essa dinâmica do trabalho, essa precarização do trabalho, à luz de uma leitura mais contemporânea da própria Lei Geral de Acumulação Capitalista. E aí, a gente lembra do Marx e a gente lembra de uma categoria muito importante, que é a categoria da superpopulação relativa, né, exército industrial de reserva, que muitos autores tratam como sinônimos, mas que existem, né, diferenças entre essas categorias.
Então, essa nossa conversa sobre relação entre questão social e trabalho na contemporaneidade, ela não passa somente pelas formas de ser, pelas características, né, pelas novas formas de organização do trabalho. Não somente passa por isso, mas passa também por essa leitura crítica, essa leitura fundamentada, numa reflexão mais contemporânea sobre essas categorias. Então, fazendo uma digressão lá do Marx ao David Harvey, a gente percebe que o David Harvey faz essa leitura, e aí um autor e um artigo bem interessante que eu, na época do doutorado, tive a oportunidade de ler, que é de um professor do serviço social, o professor César Maranhão. Ele vai justamente ao Marx e ao Harvey, mostrando, né, como, em termos atuais, essas categorias se apresentam. Tá? Então, em cima disso, a gente sabe, lembra, né, que as categorias da superpopulação relativa é aquelas camadas, né, latente, flutuante e estagnada, né, quem está mas, então, essa primeira categoria, a população líquida ou flutuante, o Harvey, a partir do Marx, coloca que ela é constituída pelos trabalhadores masculinos, que ultrapassam a idade da juventude e que, por conta da moderna divisão do trabalho, foram demitidos das fábricas e das grandes oficinas. A segunda categoria, denominada por Marx, ela se refere a uma população latente, uma população camponesa, que foi expulsa da agricultura, né, pois a acumulação do capital dela se apoderou, aqueles trabalhadores rurais que foram considerados supérfluos às necessidades de valorização do capital, e que se encontram na iminência de serem transferidos para um proletariado urbano, à espera de condições mais favoráveis. E uma terceira categoria seria a população estagnada, aquela que faz parte de um exército industrial de reserva. Aí sim a gente já consegue entender e perceber que existe realmente uma diferença sutil, mas existe, entre a superpopulação relativa e o exército industrial de reserva. Que aí nessa população estagnada seriam justamente aquela camada que habita a esfera do pauperismo, né? Os vagabundos, os indigentes, os delinquentes, enfim, lá como Marx coloca. Mas aí, trazendo isso para a contemporaneidade, né, o Harvey coloca, em termos atuais, a superpopulação flutuante corresponde ou equivale mais ou menos ao conjunto dos desempregados, tal como são qualificados nas estatísticas do desemprego, além daqueles classificados como subempregados ou trabalhadores desmotivados. Então, por que que é importante a gente voltar a essas categorias e reatualizá-las? Porque a gente percebe que tanto o desemprego como o pauperismo, eles são raízes, né, contemporâneas dessa superpopulação relativa lá escrita, quer dizer, persiste as mesmas categorias, porém, os traços, né, são os contornos desse desemprego, eles ganham proporções maiores. Então, não dá para a gente encerrar, né, essa polêmica da precarização somente no desemprego, até porque existe um conjunto de desempregados, de subproletários, enfim. Então, tem várias denominações, né, que compõem esse conjunto mais amplo. Tá? Então, essa, para mim, é uma chave interpretativa que é importante e que norteia essa relação entre trabalho e questão social. Mas, como eu já falei, partindo das categorias marxistas, mas como eu falei, não é a única. Então, a gente precisa de mediações mais concretas, mais, né, menos abstratas e que nos levem mais no sentido de pensar o Brasil. E aí, partindo agora, né, para o segundo elemento que eu pontuei, que seria o modo sui generis do capitalismo. Né? Então, lá no Marini, para a gente entender esse modo sui generis do capitalismo dependente, a gente precisa entender, primeiramente, duas categorias. No caso, a categoria da superexploração e uma categoria também chamada de transferência de valor. Então, essas duas categorias, né, eu não pretendo me estender muito aqui para explicá-las, até porque não tem tempo para isso, mas assim,
somente pontuar que, para o Marini, a categoria central que define essa condição específica do capitalismo dependente é a categoria da superexploração. Só que, para mostrar a superexploração, ele precisa dizer que o nível de produtividade dos países dependentes não são iguais aos países periféricos, aos países centrais, desculpe. Então, para compensar esse nível de produtividade, o que é que faz os países dependentes? Superexplora a força de trabalho. E aí é justamente através disso aí, né, que se dá, né, esse mecanismo de transferir valor também, né? Os países dependentes transferem o valor, né, para os países centrais. E para compensar isso, faz meio uso, né, da superexploração. Então, assim, rapidamente, o Marini diz que esses mecanismos de transferência de valor são baseados seja na produtividade, seja no monopólio da produção, pode-se identificar sempre no nível das relações internacionais de mercado, um mecanismo de compensação. Esse mecanismo, como eu já falei, é a superexploração. O Marini é muito utilizado por vários autores, justamente para explicar, né, não somente essa condição de dependência, mas também para dizer que a acumulação capitalista ela só se dá num país de economia dependente graças à superexploração. E um autor assim que faz muito nessa linha é o Carcanholo, Marcelo Carcanholo. E aí também ele corrobora o pensamento do Marini e ele coloca que ele trata a superexploração da força de trabalho e a transferência de valor como fundamentos da reprodução do padrão de reprodução do capital numa economia dependente, ou seja, a acumulação capitalista se dá de forma específica e é justamente a superexploração e a transferência de valor que dá sentido a essa acumulação. E aí, esse autor coloca o seguinte, que é muito interessante a gente observar. A única atitude que torna possível as economias periféricas garantir sua dinâmica interna de acumulação de capital é o aumento da produção excedente, através da superexploração da força de trabalho, o que implica o acréscimo da proporção de excedentes barra gastos com força de trabalho ou a elevação da taxa de mais-valia, seja por arroxo salarial e ou extensão da jornada de trabalho em associação com o aumento da intensidade do trabalho. Então, a gente observa claramente, né, que estão colocados aí os elementos, né, as formas pelas quais se reproduz esse padrão de reprodução do capital numa economia dependente, ou seja, a economia periférica ela funciona graças a esse incremento do trabalho excedente, graças a esse aumento da jornada ou então a essa intensidade do ritmo de trabalho, né? E essas formas elas se colocam e a gente vai observar nas formas, como eu falei, lá do colocadas na terceirização, colocadas na subcontratação, colocadas no trabalho terceirizado, como eu já falei, no trabalho informal, enfim. Então, a gente coloca, então, a partir dessas categorias, como eu já coloquei, né, tanto a categoria da superpopulação relativa, como agora essa categoria mais específica, né, que é a superexploração, como uma categoria central dessa condição da dependência. Então, a gente entende que essas categorias, elas são justamente chaves para a gente poder entender um processo que é um processo de precarização do trabalho. E aí é bom também a gente colocar que a precarização do trabalho não é um fenômeno recente, não é uma novidade deste século. A precarização do trabalho é histórica. E aí a gente tem que voltar lá, né, para entender tudo isso. Mas aqui a gente vai partir justamente da contemporaneidade. Então, agora a gente vai se dirigindo para um terceiro, né, ponto, onde a gente vai tentar mostrar as expressões objetivas dessa precarização através dos trabalhos que eu coloquei. Então, vou me deter mais a isso, né? E mostrar para vocês como a gente identifica essa relação entre precarização e superexploração.
Então, assim, quando a gente discute sobre precarização do trabalho, é importante a gente dizer que existe toda uma reflexão crítica que a gente fez no começo, né, que a gente se apropriou, que foi uma reflexão crítica sobre as determinações da dinâmica do capitalismo contemporâneo no âmbito das relações de trabalho. Então, vários autores partem justamente dessa reflexão. Então, para você fazer uma contextualização dessa precarização, para dizer se esse trabalho é precário, se esse trabalho é atípico, se esse trabalho, né, de que maneira a gente pode chamar esse trabalho, é preciso a gente dizer que tudo isso só é possível graças a uma reflexão crítica sobre essas determinações do capitalismo contemporâneo. Não dá para a gente poder entender esse fenômeno, né, esse quadro de precarização, fugindo dessa reflexão. Essa reflexão está aí sintonizada com esse quadro de precarização. Então, aqui eu cito alguns autores, né, que são fundamentais para que a gente possa fazer essa reflexão crítica. A professora Ana Elizabeth Mota, né, que faz uma discussão muito interessante a partir do Vassapolo, né, sobre trabalho típico, aliás, trabalho precário, desculpe, o trabalho atípico, né? E também o professor Ricardo Antunes, né, através desses 3 volumes, no caso Miséria e Trabalho, Trabalho e Miséria, né? Trabalho e Miséria no Brasil, Miséria e Trabalho. Riqueza e Miséria, isso mesmo. Enfim, então, no tocante a essa relação entre exploração e precarização do trabalho, eu gosto muito de um texto da professora Ana Elizabeth Mota, onde ela vai trabalhar, né, a superexploração como uma categoria explicativa do trabalho precário. Então, nesse artigo, que é um livro que ela produziu, uma coletânea, na verdade, um livro que foi lançado lá em Portugal, ela vai se apropriar do Marine, né, e vai entender, né, a exploração e essa relação entre exploração e precarização, ela entende que é basicamente a violação do valor, expressa que expressa a usurpação do único meio de que dispõe o trabalhador para produzir a sua vida, a venda da sua força de trabalho em troca do salário para atender às suas necessidades de sobrevivência. Então, essa seria a expressão desse processo de superexploração do trabalho. Então, você viola o valor da força de trabalho, né, usurpando o único bem que o trabalhador possui, que é a força de trabalho. Então, de que maneira acontece isso? Pagando abaixo do seu valor dessa força de trabalho. Mas o salário diminui? Não. O que diminui é o valor dos bens necessários, né, essenciais à sobrevivência desse trabalhador. Né? Então, a gente, a partir da professora Ana Elizabeth Mota, ela coloca que não restam dúvidas de que a exploração do trabalho no capitalismo remete imediatamente à apropriação por parte do capital do trabalho excedente dos trabalhadores. É importante frisar que esta forma de exploração se apoia na violação do valor da força de trabalho, em detrimento da apropriação do trabalho excedente. Este processo consiste na conversão do fundo de consumo do trabalhador em fundo de acumulação de capitais e se expressa na atualidade por meio de vários mecanismos de superexploração da força de trabalho. O que seria essa conversão do fundo de consumo do trabalhador em fundo de acumulação de capital? Quando o trabalhador tira do seu próprio salário o custo com educação, saúde, lazer, enfim. Então, dessa forma, observa-se que ele retira do seu fundo de consumo e transfere para o fundo de acumulação de capitais. Ele vai estar sustentando essa mercantilização dos serviços, tirando do próprio bolso para poder sobreviver. Então, isso, né, sintetiza para a professora Ana Elizabeth esse quadro ou esses mecanismos de superexploração. E uma outra coisa interessante que a professora nos mostra é justamente uma ligação desse conceito, né, de superexploração com o conceito da Virginia Fontes de expropriações primárias e expropriações secundárias, tá? Então, nesse sentido,
é importante a gente colocar aqui que as expropriações, a partir da professora Virginia Fontes, elas constituem um processo permanente, uma condição da constituição e expansão da base social capitalista e que, longe de se estabilizar, aprofunda-se e generaliza-se com a expansão capitalista. Logo, o capitalismo contemporâneo indica uma permanência e uma nova ampliação das expropriações primárias e secundárias. E no rol dessas expropriações secundárias está lá a expropriação do contrato de trabalho, do contrato direto de trabalho. Isso é expropriado do próprio trabalhador. Então, isso o que é que se observa, entendendo lá para o quadro, levando isso para o quadro da precarização? Que hoje em dia o contrato de trabalho e a carteira assinada está cada dia mais difícil de se obter. Então, é nesse sentido que o conceito de expropriações secundárias, da Virginia Fontes, nos leva a entender que essa relação contratual de trabalho não existe mais. E o que por trás se esconde? Um quadro ainda maior e uma forma de exploração ainda maior dessa força de trabalho. Isso se observa, por exemplo, no fenômeno atual da uberização, tá? Que aí, fazendo um pouco a propaganda do livro, né? Esse livro, Na Trama da Precarização, Ensaio sobre a Dinâmica do Trabalho, a gente lançou na Bienal, e nesse livro a gente tem uma coletânea de vários artigos, né, onde um artigo que eu escrevi é justamente sobre isso, a uberização como sendo a nova faceta da exploração da força de trabalho. Né? Então, lá nos exemplos, a gente vai tentar mostrar isso para vocês, como é que isso acontece, né, e como isso se dá. Então, além dessa autora, né, não sei quanto tempo eu já falei, minha gente. Me digam aí. Além dessa autora, eu gosto muito de utilizar o professor Ricardo Antunes e, principalmente, né, analisar, aí, dialogando com ele, as principais mudanças no mundo do trabalho, porque o professor Ricardo Antunes nos dá um retrato, né, e diz que todas essas mudanças recentes no mundo do trabalho estão associadas a novas formas, né, aos traços singulares do processo de reestruturação produtiva. Então, lá no Ricardo Antunes, a gente observa esses traços singulares porque é parte da própria realidade, parte justamente das pesquisas que são feitas em vários setores, em vários ramos produtivos. Então, ele conclui, né, e ele observa que, no atual contexto do capitalismo contemporâneo brasileiro, os traços singulares e particulares do processo de reestruturação produtiva estão associados às formas multifacetadas, heterogêneas de organização do trabalho, no contexto marcado pela mundialização, transnacionalização e financiarização dos capitais, aquelas tendências que eu falei no início. Tá? Então, alguns casos são exemplares dessas novas formas, dessas formas multifacetadas, porque ele diz, inclusive, que existe um misto de combinação das formas fordistas e toyotistas. Né? Então, esses dados que eu vou utilizar aqui, eles servem para a gente como exemplo dessas formas multifacetadas, heterogêneas de organização do trabalho e que, a meu ver, né, demonstram, colocam essas tendências de superexploração. Então, eu vou rapidamente falar de um exemplo aqui, que é o exemplo da indústria automobilística, que lá no livro do Ricardo Antunes vocês podem encontrar isso melhor, que numa certa indústria automobilística, você tem um tempo de 20 minutos de parada para o cafezinho. Esse tempo, ele é reposto pelo trabalhador. Então, ele não tem essa folga dos 20 minutos para o cafezinho, mas isso é colocado como se fosse uma regalia para o trabalhador. Só que para ele ter essa regalia e parar 20 minutos, ele termina trabalhando mais tempo e repor esse tempo de cafezinho. Então, ele coloca, por conta dos 20 minutos trabalhados para repor o tempo do cafezinho em 4 semanas, tem-se quase uma jornada suplementar não tomada em cafezinhos. Por consequência, ao final de um mês, os trabalhadores produzem 504 carros modelo Corolla
padrão internacional, com 3 anos de garantia. Então, o que é que isso mostra? Se a cada 4 semanas eles trabalham um dia de graça, então a cada ano contam-se 12 dias de trabalho a mais. É um tempo de trabalho oculto, que é produzido na empresa e que gera mais-valia absoluta e, ao mesmo tempo, mais-valia relativa. Então, o prolongamento da jornada de trabalho é mascarado nesse tempo de pausa para o cafezinho. Deu para entender? O outro exemplo que ele dá é o da indústria têxtil. Então, da indústria têxtil, das cooperativas de trabalho em domicílio, né? Que refletem nesse ramo produtivo da indústria têxtil um aumento e uma forma acentuada da terceirização, da subcontratação também. Então, o que é que acontece com essas costureiras? Elas expressam justamente nessas formas de cooperativismo novas formas de assalariamento disfarçado. É aquela, né, chamada, aquele salário por produção, salário por peça. Então, tem o exemplo da calça jeans, da Levi's, uma multinacional instala uma cooperativa e naquela cooperativa, que muitas vezes é, né, situada na casa de qualquer uma das funcionárias, começa a se produzir aquelas calças jeans para se vender na filial, né, aliás, na matriz, que é a matriz da Levi's. Então, isso as costureiras não têm nenhuma garantia trabalhista, não recebem nenhum tipo de benefício, mas elas acreditam que trabalham menos, porque elas são donas, elas fazem o próprio horário de trabalho, enfim, elas fazem o próprio serviço delas, não depende de patrão. Isso mascara uma outra forma de exploração da força de trabalho, né? As jornadas parciais, enfim. O outro exemplo aí é o Rui Braga tem uma pesquisa muito mais ampliada, né, sobre o telemarketing, mas pensando aqui no que o Diego estuda, né, essa questão do trabalho, enfim, esse trabalho do telemarketing ele é justamente um trabalho exaustivo, né, de intensificação. E aí a gente demarca aqui que no telemarketing observa-se uma associação clara entre a intensidade do ritmo e o processo de adoecimento do teleoperador. Então, você tem, dentre os fenômenos mais comuns que o Rui Braga destaca na pesquisa, o estresse decorrente das metas, negligência com a ergonomia, temperatura do ambiente de trabalho, exíguos intervalos durante a jornada de trabalho, folgas insuficientes e intensificação dos ritmos de trabalho proporcionados pela constante renovação tecnológica. Então, é justamente tudo isso que a gente observa. E aí, falando rapidamente da uberização, a gente sabe que o motorista de Uber, ele trabalha muito mais do que uma jornada de 8 horas, ele trabalha 14 horas acima. E aí saiu uma entrevista muito interessante na revista Le Diplomatique Brasil, que era intitulada A Uberização do Uber, e mostra uma pessoa, uma trabalhadora do sexo feminino, contratada como motorista particular, com carteira assinada, mas que nas horas vagas trabalhava como Uber, né? Imaginem vocês, ela tinha uma carteira assinada, mas ela era obrigada pelo patrão a trabalhar como Uber. E aí você tem uma dupla, né, precarização do trabalho e uma flexibilização desse contrato de trabalho, né? Porque tudo que ela conseguia produzir, ela destinava para o patrão, porque ela estava com a carteira assinada e um contrato. E esse carro não tinha nenhuma certificação no seguro de que era utilizado como Uber. Então, ela estava se sujeitando a acidente de trabalho sem qualquer tipo de garantia do seguro para isso, né? Então, de acordo com esses pesquisadores, né, por meio de um contrato em relação ao Uber, de trabalho construído de maneira ambígua, revelou-se, então, uma nova faceta da exploração da força de trabalho, que segue a tendência de controle do ritmo de trabalho e de aumento da intensidade de trabalho. Então, a gente observa justamente aqueles mecanismos que o Marini falou, né? Aumento da jornada, aumento do ritmo, aumento da intensidade, tudo isso, né, qualifica esses mecanismos de superexploração. Dito de outra maneira, ao tomar como exemplo essa atividade característica de empreendedorismo criativo, que é o Uber, constata-se uma nova tendência
de incremento da superexploração da força de trabalho. Então, assim, de acordo com o que a gente está colocando aqui, né, rapidamente para já finalizar, e aí a gente coloca o seguinte: se a gente está, né, indo no caminho correto, né, a partir desses exemplos que a gente colocou, e se é possível afirmar que existe uma articulação entre particularidades da questão social e essa precarização e superexploração da força de trabalho, então, quais são essas tendências de superexploração que a gente coloca? Então, para mim, esse incremento da superexploração da força de trabalho, ele vai além da esfera jurídica, porque ele também se observa na superestrutura e na esfera jurídica e política, quando a gente não tem política pública e quando a gente é obrigado a pagar os serviços de saúde, de educação, enfim, com o nosso próprio salário. E aí, nas nossas considerações finais, me permitam que eu faça algumas considerações rápidas. A categoria da superexploração, na perspectiva que defendemos, ela é ampla e abrangente e não se restringe a simplesmente os mecanismos de prolongamento da jornada de trabalho, aumento de produtividade e intensificação do trabalho, que são inerentes à esfera produtiva, uma vez que esta abrange a esfera da superestrutura e jurídica política, no sentido da expropriação contratual e dos direitos associados à produção de valor, bem como a fragilização das práticas coletivas e de resistência. Acrescenta-se ainda que as novas tendências de incremento da superexploração da força de trabalho expressam-se por uma combinação entre informalidade e terceirização e apontam no sentido da expropriação dos contratos diretos de trabalho e da proteção legal do trabalho. Em conjunto com outras mediações, este fato, tanto da precarização como da superexploração, é indicativo da relação que existe entre trabalho e questão social, na perspectiva que defendemos, dado que a relação entre desemprego e superpopulação relativa se manifesta tendencialmente no mundo do trabalho mediante as diversas formas de trabalho precarizado, qual seja o trabalho informal, trabalho por peça, trabalho em domicílio, trabalho temporário. Portanto, as deduções lógicas em torno das expressões objetivas da precarização e das tendências de incremento da superexploração da força de trabalho reforçam a nossa tese de que as particularidades da questão social no Brasil contemporâneo não se restringem às manifestações empíricas da pobreza ou do desemprego, pois revelam um acirramento das contradições sociais que se colocam entre a existência humana e a acumulação imperial, capital imperialista. Portanto, a questão social se manifesta na particularidade brasileira através de um conjunto de transformações que consubstanciam o trabalho precarizado, relações e processos, o desemprego, a pobreza, o precariado, o proletariado, o subproletariado, os assalariados formais ou informais, etc. E vai além das manifestações fenomênicas, pois esta é mediada pela superexploração da força de trabalho e pela expropriação dos direitos sociais, cujos efeitos são a proletarização e a pauperização de uma classe trabalhadora urbano-industrial com restritos mecanismos de proteção ao trabalho. Sendo assim, o debate sobre a questão social na perspectiva do trabalho se configura como um grande desafio intelectual e técnico interventivo para o serviço social, no sentido de que, no sentido da captação das mediações concretas que articulam trabalho, acumulação e questão social, tendo em vista avançar no processo de conhecimento e de intervenção na realidade numa perspectiva crítico-marxista. Diante do exposto, podemos dizer que as transformações nas relações entre capital e trabalho, articuladas à precarização do trabalho e às tendências de incremento dessa superexploração, nos oferece as mediações concretas e essenciais à apreensão dessas particularidades da questão social no Brasil contemporâneo, ou seja, na contemporaneidade. É isso, gente. Me desculpem por ter estendido, mas foi o que eu pude fazer. Obrigada. Desde ontem,
O exemplo mais citado como precarização é a uberização. Mas a gente sabe que o sistema de franchising foi ele que abriu as portas. As franquias, né, as grandes empresas, vendem o produto sem qualquer responsabilidade subsidiária com a mercadoria que ela vende. Também a gente vê a questão, como a senhora falou, da terceirização, onde o capital muito inteligente não está nem mais na terceirização, já está na quarteirização e na pejotização, que é pior ainda do que as duas primeiras. Essa é o fim da picada. Então nós estamos andando para o caos total, sem falar na retirada de direito, primeiro com a reforma trabalhista e agora com o contrato de trabalho verde e amarelo, que a princípio dizem que é 2 anos, mas que no Brasil, quando é uma coisa temporária, se eterniza. Então, é possível que isso fique para o resto, né? E diz que o país passa por dificuldade econômica, mas se renuncia a receitas, como eu falei com o professor agora há pouco, e, ao mesmo tempo, se retira direitos dos trabalhadores para engordar o capital em nome da abertura de novos postos de trabalho, quando, na verdade, todas essas medidas não atingem o seu objetivo. Que se olhar para 2 anos atrás, o mesmo número de desempregados é o mesmo de hoje. Então, não são essas medidas de retiradas de direito, de precarização das relações de trabalho, agora mesmo no sistema previdenciário, acabaram com as aposentadorias especiais. E, ao mesmo tempo, no projeto de lei, contempla que o trabalhador que trabalha no subsolo, nas minas, só podem trabalhar por um determinado período. E depois vão trabalhar onde? Né? Eles limitaram o tempo de trabalho no subsolo, mas quando o cara deixar de trabalhar no subsolo, como é que ele vai se readaptar a uma nova atividade? Então era isso que eu queria colocar apenas como um adendo à fala da senhora a respeito da precarização da mão de obra. Que é a contribuição teórica que o serviço social dá no sentido de desvelar o que é a questão social. E isso fez com que esse campo específico desenvolvesse, né, pesquisas e textos muito importantes para apontar qual é a raiz material da questão social, inclusive localizando a profissão, a origem da profissão vinculada à questão social. Por outro lado, tentando fazer essa relação dialética com a importância da contribuição do serviço social para entender a questão social, me parece que o debate ficou um pouco confinado no serviço social e quando você transita por outros campos, inclusive críticos que dialogam com Marx, pouco você ouve falar de questão social, muitas vezes até pluralizando o termo com questões sociais ou falando do antagonismo capital-trabalho, mas sem demarcar essa categoria teórica que é a questão social. Mas eu queria que você falasse da importância de tomar essa categoria em todas as áreas. Não é porque o serviço social está na sua origem vinculado a ela que se trate de algo que deva ficar confinado nesse campo. Dou exemplo, por exemplo, aqui na enfermagem, a gente já tem hoje na matriz curricular um módulo que fala de saúde e as novas expressões da questão social. E percebo que esse movimento deva ser importante na sociologia do trabalho, na filosofia, etc. E a gente tem uma produção brasileira, latino-americana, consistente a respeito disso, no serviço social. Mas penso que esse diálogo seja saudável para a produção teórica dessa categoria. Falando dessa questão de complexificar, né, de não simplificar o que é a questão social, a gente tem um movimento de retirada de pessoas do que se considera de linha de pobreza, né, mas associado a isso um aumento da desigualdade social, isso em termos mundiais. Só que quando a gente pensa esse processo de agudização da crise estrutural, né, esse processo de retirada de pessoas das linhas de pobreza também não estaria comprometido, então nós teríamos um aumento no caso, uma desaceleração dessas pessoas, né, dessa saída
das linhas de pobreza, associada agora com o aumento e contínuo aumento, né, da desigualdade social, se isso é uma tendência ou se o que se aponta no horizonte é a permanência desse mínimo suficiente para retirar pessoas das linhas de pobreza, como aconteceu no Brasil, né, aconteceu no Chile também. Então foi uma das questões saudadas pelos neoliberais, né, essa essa benéfice, né, que teria sido trazido pela liberalização da economia, de tirar pessoas das linhas de pobreza, mas, em consequência disso, o aumento das desigualdades, e a gente está vendo a efervescência disso nos dias de hoje. Mas a pergunta, e aí retornando, estaria comprometido esse modelo, né, essa associação de retirada de pessoas de linhas de pobreza e aumento de desigualdade, ou a gente tem uma tendência à manutenção ou retorno de pessoas às linhas de pobreza, né? Que eu acho importante para a gente demarcar mais assim a categoria da superexploração e o papel que ela cumpre aqui no Brasil, porque para entender a categoria da superexploração, eu acho que é muito necessário também entender a inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho, né? O próprio Marini, como você mostrou, ele cita que não é o mercado interno que define o que vai ser produzido aqui, né? É uma demanda internacional. Então, o Brasil já se insere, né, dependente de uma demanda internacional e dependente também de capital internacional para fazer essa produção de mercadorias aqui no Brasil. E aí eu queria falar isso para reforçar que não é porque ocorrem as transferências de valor, não é porque ocorre a superexploração aqui que acontecem as transferências de valor. É porque ocorrem as transferências de valor que aqui acontece a superexploração, porque é a forma como a burguesia nacional, que também é dependente, inclusive, do capital internacional, tem para acumular, né? É a forma como a burguesia encontra. E aí tem algumas coisas também que foram importantes, como o avanço tecnológico, né? Porque o Brasil se insere na divisão internacional do trabalho, quando grandes grupos econômicos e forças imperialistas já estavam consolidados nesse mercado. Então, era mais isso. E a questão da transferência de valor, tanto em relação na dinâmica do mercado internacional, né, no que se exporta e no que se importa, e aí o próprio Marcelo Carcanholo vai diferenciar isso como a deterioração dos termos de troca, que é uma confusão que acontece também na TMD, nem todo mundo define assim, e a transferência de valor por outros mecanismos, né, dessa necessidade que a burguesia nacional tem de pedir empréstimos ao capital internacional, e ocorrem as transferências nessa dupla dinâmica, né, tanto no mercado internacional como por juros, royalties e tudo mais. Então era mais esse comentário assim para ficar mais demarcado assim o que é a categoria da superexploração e por que aqui é estrutural também, né? Em relação a essa contribuição, né, do serviço social e de outras áreas para discutir a questão social, até onde eu já pude observar e pesquisar, eu destacaria aqui algumas questões importantes, autores. No caso, a Marilda, no serviço social. Ela coloca lá no Capital Fetiche, que muita gente exclui da sua leitura, mas ela coloca num capítulo lá várias produções teóricas no serviço social. E, especificamente na questão social, ela destaca eixos de discussões, né? Eu me lembro pelo menos de dois, que um eixo seria discutir gênese e concepção dessa questão social, aí eu destaco as produções que você chamou a atenção, que vão às raízes materiais, como a produção da professora Edilene, o livro da professora Edilene, e vários outros autores lá no serviço social que vão dialogar com a referência marxista e vão mostrar que essa questão social tem uma base material, ou seja, não é uma questão social restrita, como eu falei aqui, à pobreza, à caracterização do fenômeno da pobreza, porque tem uma raiz material, vai lá no Marx, mostra, e discute a lei geral, reproduz tudo direitinho. Eu concordo, acho que, de certa forma, isso dá uma contribuição, de certa forma não, muita contribuição ao debate
Só que a gente já produziu muito a esse respeito. Eu acredito que, a meu ver, a grande lacuna investigativa no serviço social trata-se de pesquisar essa questão social na particularidade brasileira. Mas é pesquisar, esse é um outro eixo que a Marilda destaca. E aí alguns autores, como a Josiane Soares, faz isso, nesse livro que eu falei aqui na hora que eu estava falando, que era a particularidade da questão social no Brasil, e ela, na época que fez a tese de doutorado, ela dizia, isso é uma lacuna. A Alejandra Pastorini também vai na mesma direção, com aquele livrinho azul, né, Concepção, a categoria Questão Social em Debate. É um livrinho fininho, e lá ela sinaliza para isso. Todos os debates que vêm desde Pierre Rosanvallon ao Robert Castel, esses debates se traduzem por uma visão eurocêntrica da questão social. Então, as duas concordam, tanto a Pastorini como a Josiane Soares, que é preciso investigar, pensar o Brasil, né, produzir, entender esse Brasil a partir dessas condições, desse modo sui generis do capitalismo dependente. Então, eu acredito, Diego, que áreas, né, como a gente vinha discutindo e dialogando no carro, vindo para aqui, eu acho que a contribuição da história, da economia, da sociologia, elas são totalmente válidas, né? Dialogava também com o professor Rodrigo Castelo, né, com essa minha inquietação de discutir a questão social no Brasil, a gênese dessa questão, onde começa isso? Aí tem uma polêmica, né, da questão escravista, colonial, racial. Aí ele já destacava um rol de outros autores, Clóvis Moura e vários outros autores, o próprio Mazeu, para entender, né, essa especificidade, a história, a formação sociohistórica brasileira, né? Mas também, a partir do momento que faz esse debate sobre a formação sociohistórica, também apreender essas expressões que estão lá na gênese do capitalismo brasileiro, né, e que se reproduzem até hoje, que é a questão étnico e racial, tá? E a questão também do trabalho escravo, como o senhor destacou, né, que a gente está descambando para isso, né, para um retorno do trabalho escravo, né? Enfim, então eu considero importante, Diego, essas contribuições no sentido de a gente produzir conhecimento voltado para a questão social no Brasil, né? E escapando dessas armadilhas de reduzir esse conceito. Então, tem algumas indicações, o próprio César, né, faz uma crítica a esses teóricos da exclusão social, tá? Como Rosa Valon, como Robert Castel, enfim, e ele diz que nem tudo é questão social. É preciso a gente voltar ao sentido, à raiz material, voltar à lei geral. Tá? Então, essa é uma questão. O serviço social precisa fazer essa discussão para além, né, da pobreza, para além de caracterizar as formas políticas de enfrentamento dessa questão social. Isso é o que eu penso. Em relação à questão social, como o Felipe colocou, né, Felipe, né? Se a tendência é retirada da linha ou um retorno à linha de pobreza, eu acredito que é um retorno, né? A gente está caminhando mais para a dissolução de um programa de governo que foi o Bolsa Família e que a gente não concordava, fazia uma crítica, mas a gente precisa reconhecer que esse programa tirou muita gente da miséria, né? Deu comida a algumas pessoas, então não que a gente escape de fazer a crítica, mas eu acho que esse programa tende a desaparecer, né? E isso vai levar, com certeza, as pessoas à margem, né? E já saiu pelo IBGE, né? O quadro de aumento dessa desigualdade, e essa desigualdade que se coloca na mídia é uma desigualdade de renda. Não é a desigualdade que a gente fala aqui, que é fruto da contradição entre capital e trabalho. Então, é importante a gente demarcar essa diferença. Então, o aumento da desigualdade, né, social, a desigualdade entre classes, eu acho que vai terminar também resultando numa dissolução das alternativas políticas de enfrentamento à questão social. Se a gente já debatia que as políticas sociais setorizadas, parcializadas, não davam conta, imagine com o que se oferece atualmente. Aí é que a gente vai estar longe,
nem não resolvia. E, além disso, não vai conseguir, né, nem entender essa questão social, né, de onde ela vem, enfim. Então, acredito que é uma tendência ao retorno. Tá? E o que a Ana coloca, eu acho que é importantíssimo isso. E aí, tanto em relação ao que você disse, para além do mercado interno, né, é importante entender que essa superexploração, ela, como eu disse, né, é importante a gente entender que são diferentes níveis de produtividade. O conjunto de países da economia central tem um nível de produtividade que jamais a gente vai alcançar. E para a gente alcançar isso, a gente tem que recorrer a empréstimos. E aí a gente termina ficando ainda mais dependente, né? Então, é importantíssimo fazer essa referência, e aí aqui eu destaco um podcast que a Marina Gouveia gravou sobre essa questão da dependência. Depois eu vou passar para você, Diego, onde ela vai refletir sobre essas 3 categorias: transferência de valor, a questão da dependência e a superexploração. Para ela fundamenta bem isso numa entrevista rápida, é um bate e volta, é um ping-pong, mas que esclarece bastante, né? E a entrevista também que ela deu está no site da UFAL, na rádio da UFAL, UFAL e Sociedade, quando ela veio para o nosso evento. Então, são 2 indicações importantes para fazer referência a isso que a Ana está dizendo. E também o livro do Ottaviani, que é o Ditadura do Grande Capital, que eu acho que fala um pouco sobre o que a Ana está colocando, que é a dimensão histórica. A nossa burguesia, ela é uma burguesia empresarial, militar, e, por isso, né, ela não tem jamais condições de chegar num grau de autonomia, de independência, por conta de tudo que ela colocou aqui, que é importantíssimo. Então, eu ressalto esses livros e um novo livro que vai sair agora, que já saiu, que é o Subdesenvolvimento, Fascismo, da expressão popular, que saiu agora no Clube do Livro. Depois eu passo para o Diego. São 2 indicações para entender isso aí, para além dessa questão da exportação, como a Ana colocou.